A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e eu vou ministrar agora a lição número 9, que traz como título A Volta de Cristo em Glória. Bem, você que acompanha o EBD em Foco sabe que nós publicamos a nossa revista própria e nessa nossa revista nós estamos falando de escatologia. Já explicamos aí vários temas da escatologia na aula anterior. Nós falamos da grande tribulação e nesta aula vamos falar do que vai acontecer no final da grande tribulação, que é a volta de Jesus em glória, ou a vinda de Jesus em glória, como alguns gostam de falar, ou o retorno de Jesus em glória. Não importa muito qual a nomenclatura, o importante aqui é o acontecimento em si. Todos nós sabemos que Jesus vai voltar e quando ele voltar de forma gloriosa, a Bíblia diz que todo olho verá. Então será algo realmente maravilhoso, algo esplêndido. Isso aqui não é o arrebatamento da igreja. Vale ressaltar que a gente já ministrou uma aula sobre o arrebatamento da igreja que acontece antes da grande tribulação. Atualmente, alguns teólogos estão tentando fazer uma separação, dizendo o seguinte, que o arrebatamento da igreja é uma coisa, a volta de Jesus em glória é outra coisa totalmente diferente. Outros teólogos vão pela linha mais tradicional, dizendo que o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, acontece em duas fases, melhor dizendo, Jesus volta em duas fases. Na primeira fase, invisível, onde ele arrebata a igreja. Na segunda fase, já é visível, que é a vinda de Jesus em glória, que ele vem com a igreja aqui para encerrar aqui o período da grande tribulação, onde vai ter os seus salvos também, da grande tribulação e também resgatar Israel. Então tem essa divisão, mas eu não quero entrar em detalhes sobre essa divisão. O importante é você entender esses dois acontecimentos, que um que vai acontecer antes da grande tribulação e o outro que vai acontecer depois, no caso da grande tribulação, bem no final da grande tribulação, que é a vinda de Jesus em glória. Vale ressaltar que nós estamos aqui apresentando o ponto de vista escatológico dispensacionalista. Se você quiser entender um pouco mais sobre o que outras escolas teológicas pensam, você pode assistir a aula da lição número 2, lá onde a gente fala de amilenismo, de pós-milenismo. Então a gente apresenta as outras visões também. Estamos apresentando aquela visão aqui defendida pela Assembleia de Deus, ou algumas outras igrejas, além da Assembleia de Deus, que defendem o dispensacionalismo, entendem que Jesus vem para arrebatar a igreja e depois ele vem em glória. Tá? Então aqui a gente vai mostrar aqui o que a Bíblia diz acerca deste tema. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Só antes de começar, quero mostrar que a gente tem um livro de apoio da revista, que você pode se aprofundar no tema, nesses temas dessas lições aqui. Então você pode adquirir esse livro, na descrição do vídeo tem um link dele. Inclusive você pode usar este conteúdo para um culto de ensino, para um outro momento na igreja, não necessariamente na EBD. E temos aqui também o livro Os 4 Cs da Educação Cristã, para você que é professor da EBD e quer melhorar como professor, quer preparar uma boa aula, você pode adquirir este livro também. Então vamos lá, temática em foco, que diz o seguinte: a terra estará devastada e Israel será encurralada pelas tropas malignas. A volta de Cristo em glória acontecerá em um momento crucial da história e juntamente com a igreja e os exércitos celestiais será vista por toda a humanidade viva no final da grande tribulação. Aqui eu só quero destacar que nós colocamos assim: Israel será encurralada. Aqui a gente colocou no feminino porque a gente está pensando na nação de Israel. É como se estivéssemos falando, a nação de Israel será encurralada. Tá? Então, porque muita gente fala assim, se Israel é masculino, né? Seria encurralado. Tá? Mas a gente está pensando aqui em termos de nação, a nação de Israel. Então, só para deixar claro como a gente vai usar isso durante toda a aula, então você vai entender aí dessa forma. E deixando bem claro, a temática em foco aqui é um resumo da nossa revista, da nossa lição, né, melhor dizendo, o resumo da nossa lição, que fala aqui da volta de Cristo em glória, vai acontecer no momento, né, crucial da história. Ali Cristo desce de forma gloriosa e Israel está ali realmente, a nação de Israel está encurralada pelo anticristo, pelas tropas malignas que vão marchando contra Israel. É nesse momento que Cristo vem juntamente com a igreja que já foi arrebatada lá atrás, antes da grande tribulação. Agora a igreja desce com Cristo, juntamente com os exércitos celestiais, né, e aí todo olho verá. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse 19, de 11 a 16,
e aí e também Mateus 25, de 31 a 33. Então, só colocando aí que são duas leituras, uma em Apocalipse e outra em Mateus, que está dentro desse contexto do retorno de Cristo em glória. Vamos lá, vamos para a nossa introdução para entrar diretamente aí no conteúdo, né? Quando tudo parecer perdido, enfim, se cumprirá as palavras de Jesus quando disse: Não me vereis mais até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. Uma palavra de Jesus, uma palavra profética, que ele vai falar isso, né? Bendito o que vem em nome do Senhor, que é o seu retorno em glória. Então, Mateus 23, 39, está bem claro aí que Jesus vai voltar. A volta de Cristo em glória trará alívio e socorro a Israel, justamente no momento em que a nação se encontra perdida, desolada e prestes a sucumbir. Então vai ser no momento realmente que Israel estará precisando de ajuda. Então é nesse momento que Cristo vai voltar em glória. O objetivo dessa lição é trabalhar a linha do tempo correspondente à batalha do Armagedon e o resgate de Israel, bem como o retorno triunfal de Cristo nas nuvens, com poder e grande glória, juntamente com sua noiva e o seu exército celestial. Então a gente vai mostrar aqui essa linha do tempo, a gente segue uma linha cronológica, principalmente quando a gente vai ali para Apocalipse, capítulo 19, 20, a gente segue uma cronologia, a gente pega a passagem de Mateus 24 também, a gente entende ali que está dentro desse contexto, Jesus apresentando que vai acontecer a grande perseguição, a grande tribulação que a gente já apresentou na aula anterior, e aí no final dessa grande tribulação Jesus vem em glória. Então vamos entrar aqui no nosso tópico 1, a batalha do Armagedon. Eu só quero abrir um parênteses aqui, que algumas pessoas perguntaram para a gente se a gente vai continuar fazendo um conteúdo um conteúdo próprio da EBD em Foco, né? Continuando a revista, tipo uma continuação da revista. Assim, de início eu pensei em não continuar, porque a nossa equipe é pequena e a gente tem muito trabalho para fazer e acaba que a gente estava pensando em não continuar. Mas eu repensei melhor e estou achando que a gente vai sim continuar. Talvez não com a lição de uma revista de 12 lições, 13 lições, mas uma quantidade menor de lição, 8 lições. Um conteúdo que dá para você usar durante 2 meses na sua igreja, não necessariamente na EBD, pode ser no culto de ensino. Então a gente vai sim continuar produzindo esse conteúdo. Então você ore aí por nós, para que nós possamos aí ter sabedoria para produzir um conteúdo que você possa continuar utilizando, conteúdo que você pode usar na EBD ou, quem sabe, no culto de ensino, na pregação de domingo, não sei. E aí você vai aprender mais da palavra de Deus e levar esse conteúdo de qualidade para os membros da sua igreja. Então a gente tem essa ideia, tem esse projeto de continuar. E o nosso primeiro tema, após aqui o Apocalipse, seriam as cartas ali às igrejas da Ásia, que estão ali nos primeiros capítulos de Apocalipse. Então são 7 cartas, não dá 7 lições, mas uma introdutória, 8 lições maravilhosas aí para você ministrar. Então só fechando aqui o parênteses, voltando para a nossa lição agora. Vamos lá, né? A Batalha do Armagedon. Onde ocorrerá? No mesmo vale em que muitas batalhas já foram travadas no decorrer dos séculos, que é o Vale de Megido. Se você ler, se eu não me engano, 2 Reis 23, no finalzinho lá, versículo 31, 32, por aí, fala da morte do rei Josias. Ele batalhou ali no caso de Israel, contra o Egito, o faraó Neco. Lá o rei Josias morre, então ele morre ali no Vale de Megido. A gente tem outras referências bíblicas de batalhas neste vale de Megido. Então a gente sabe que muitas batalhas já ocorreram nesta região. Será realizada a mais dura e sangrenta investida contra Israel. Então aqui no Vale de Megido vai acontecer aí essa investida contra a nação de Israel, promovida pelas tropas malignas, Satanás, o anticristo, o falso profeta, essa trindade satânica que a gente falou na aula anterior, vai estar contra Israel, a nação de Israel. No Vale de Megido, o anticristo marchará com suas tropas e com o objetivo de liquidar de vez a Israel. Zacarias 12, 11 diz: Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Hadad e Rimon, no Vale de Megido. Então a gente tem aqui realmente uma passagem do Antigo Testamento que fala desse momento de sofrimento que Israel vai passar, de perseguição ali nessa região, no Vale de Megido. Após o derramamento da 6ª taça pelo anjo, a Bíblia afirma que as águas do grande rio Eufrates secarão.
Apocalipse 6,12 diz: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então aqui as taças sendo derramadas, é a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade. Todos vão sofrer, todos vão passar por esse momento de dificuldade, de sofrimento, que Deus estará derramando a sua ira sobre a humanidade. Inclusive, a nação de Israel também vai passar por esse sofrimento muito grande. O que preparará o caminho para que as tropas, sob o comando do anticristo, marchem até o campo de batalha, para que os filhos de Israel sejam eliminados por eles. Então, o objetivo aí das tropas inimigas, no caso do anticristo, que estará liderando essas tropas, é eliminar a nação de Israel. Esse é o objetivo, eles querem eliminar, porque sabem que Israel é o povo de Deus, Deus está tratando com Israel. Na grande tribulação, Deus trata com essa nação a fim de discipliná-los, não é a fim de eliminá-los, tá? Deus não tem o objetivo de eliminar a nação de Israel, mas é para que eles possam entender ali que Jesus é o Messias. Eles vão ver isso no final, aí quando Jesus vir em glória. Mas aqui está, no caso, o anticristo, sendo comandado aí por Satanás e tendo o apoio do falso profeta. Eles estão aí com raiva de Israel, querendo eliminar essa nação, porque Israel vai rejeitar por completo as ideias do anticristo. Contudo, não prevalecerão contra a nação da promessa. Jesus vai vir nesse momento e eles não vão ser destruídos. Então vamos continuar aí para a gente entender melhor essa questão. 1.2. A destruição da cidade santa. A história nos apresenta o Holocausto como um dos momentos mais difíceis para os judeus. Pelo menos 6 milhões de judeus foram exterminados pelo nazismo. Então a gente observa que durante a história a nação de Israel sofreu muita perseguição. Os judeus foram um povo assim, muito perseguido. Desde lá do Antigo Testamento a gente tem ali os exílios, permitidos por Deus, mas lá no exílio, por exemplo, a gente tem ali no livro de Esté um relato de um provável massacre, que iria acontecer contra a nação de Israel, mas não aconteceu, porque eles receberam autorização para se defender. Mas assim, a gente já observa ali no Antigo Testamento uma certa assim, perseguição voltada para a nação de Israel. Eu ia usar a palavra antissemitismo, Antissemitismo é a palavra mais atual, mas querendo ou não, o que aconteceu no passado também foi antissemitismo. Tá? Os judeus também foram expulsos de Roma logo no começo ali do século, e durante toda a história da humanidade, a nação de Israel sofreu várias perseguições, inclusive a questão do nazismo, que, segundo alguns estudiosos, 6 milhões de judeus foram exterminados. Mas a batalha do Armagedon será muito pior aos filhos de Jacó. Então essa batalha ela vai ser assim muito nada comparado com tudo aquilo que eles já sofreram, nada comparado com todas as perseguições que eles já sofreram. Então será algo realmente muito pior para a nação de Israel. Jerusalém estará desolada e apenas uma terça parte dos judeus sobreviverão. O texto bíblico de Zacarias 13:8 fala de toda a humanidade, na verdade. Fala assim, na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Então fala aqui uma terça parte só que sobrevive. Então morre muita gente. Então a perseguição vai ser muito grande, eles vão sofrer perseguição, as taças da ira de Deus, a ira de Deus sendo derramada também sobre a humanidade, isso também vai trazer um grande sofrimento a toda a humanidade. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Então, Zacarias 14:2 tem aqui essa profecia que também se aplica nesse contexto aí do final da grande tribulação, uma cena jamais vista pelo povo de Israel. Então será realmente algo muito cruel para essa nação, porque eles, como a gente sabe, rejeitaram o Messias, mas Deus está tratando com eles, permitindo que isso aconteça. Tudo que acontece na nação de Israel é permissão de Deus para que eles possam entender aí que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que merece toda a adoração, e creiam no Messias. 1.3. Israel encurralada.
As multidões estarão congregadas e marcharão em direção a Israel. Então vai estar lá toda a multidão, todos os povos reunidos apoiando o anticristo, marchando contra Israel. Os reis da terra serão iludidos por demônios a fim de que pelejem contra este povo escolhido por Deus. Apocalipse 16:14 fala: são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui Apocalipse está mostrando que os reis da terra são enganados, ou seja, as lideranças da terra. Tá? A palavra rei aqui traz a ideia de liderança, pode ser presidente, primeiro-ministro. Tá? As lideranças da terra se reúnem contra a nação de Israel, se viram contra Israel para essa batalha, e aí vai, no caso, o grande dia, né? Vai acontecer o grande dia do Deus Todo-Poderoso, que é quando Jesus vem em glória. A cidade estará destruída, enfraquecida, rodeada por todos os lados e sufocada pela ação das tropas do anticristo. Então será realmente algo muito cruel, onde toda a cidade estará aí sofrendo, né? Toda a nação estará sofrendo, melhor dizendo. Segundo tópico, o socorro de Israel. 2.1. Cristo, o resgate de Israel. Quando tudo parecer perdido para a nação santa, então nesse momento o céu será aberto. O socorro de Israel chegou. Olha só, Apocalipse 19:11 diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. 19:14, Apocalipse 19:14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então a gente tem aqui um relato de Jesus aparecendo em glória. Ele desce ali naquele momento em que a nação de Israel está prestes a ser destruída. É o socorro de Israel chegando. Jesus vem em glória juntamente com todo o seu exército, o exército do céu, juntamente com a igreja. A Bíblia afirma que a descida de Cristo ocorrerá no Monte das Oliveiras. Zacarias 14, 3, 4 vai fazer essa afirmação, cumprindo assim a promessa que está em Atos 1:11. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste subir. Então a gente tem essa promessa aqui, lá em Atos 1:11, aqueles anjos que falaram com aqueles homens que viram Jesus subindo. Então assim como vocês viram ele subir, ele também vai descer. O Senhor estará acompanhado das tropas celestiais que estarão compostas pela noiva, estarão compostas pela noiva e seus santos anjos. No caso aqui, a gente entende tropas celestiais como todos aqueles que vêm com Cristo. Cristo vem em glória, a sua igreja desce junto. Então a gente tem aí algumas passagens que confirmam essa vinda de Jesus em glória juntamente com a igreja. No momento em que os pés de Jesus tocarão o Monte das Oliveiras, ele será partido ao meio. O grande livramento havia chegado para a nação da promessa. Zacarias 14:5 vai deixar bem claro isso aí, esse poder, essa grande glória que Jesus vai chegar. Ele desce em poder, em grande glória. Então ele desce de forma realmente esplêndida e ali toda a nação vai enxergar, vai ver Cristo ali chegando, e a nação da promessa vai entender quem é o Messias. 2.2. A prisão de Satanás e a derrota das tropas malignas. Quando as tropas malignas virem que Cristo veio em resgate de Israel, reunir-se-ão para pelejar contra as tropas celestiais, achando que vai ganhar alguma coisa. Sua empreitada não galgará sucesso, pois todos serão mortos com a palavra da boca de Jesus. Então o texto bíblico diz que com a palavra da sua boca todos irão morrer. Então todos aqueles que estão seguindo o anticristo, todos os seguidores do anticristo, todos aqueles que estão contra Israel, eles serão mortos nesse momento. A Bíblia afirma que o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém, sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas e sua língua apodrecerá dentro da sua boca. Zacarias 14:12, Zacarias 14:13 fala: naquele dia, grande confusão dominará essas nações, causada pelo Senhor, cada um
atacará o que estiver ao seu lado. Então a gente tem aqui uma descrição de uma profecia. É claro que a linguagem figurada aqui realmente é muito forte, né? Seus olhos apodrecerão, a língua apodrecerá dentro da sua boca. Então aqui é uma descrição da morte dessas pessoas. Elas serão destruídas porque são inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Então aqui realmente é Deus executando juízo sobre os povos que estão contra a nação de Israel, que aceitaram a marca da besta, né? Ou seja, aceitaram ali seguir o anticristo. Essas pessoas que de forma assim, que no caso elas vão aceitar a marca da besta, quando elas fazem isso, elas estão declarando de forma explícita que recusam Cristo e tudo que está relacionado a ele, que recusam as coisas de Deus e tudo que está relacionado às coisas de Deus. Se você lê a passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, fica bem claro isso, que na manifestação do anticristo, só vai seguir o anticristo quem já rejeitou Cristo, quem vai mostrar de forma declarada que não quer mais saber das coisas de Deus. Então essas pessoas se declararam inimigas de Deus, inimigas de tudo que está relacionado a Deus, consequentemente inimigo de Israel. E nesse momento que Cristo vem em glória, todos eles irão morrer. No mesmo instante, ocorrerá a prisão do anticristo e do falso profeta, que serão lançados vivos no lago de fogo. O texto de Apocalipse 19:20 fala isso. É bem interessante, né? Eles serão lançados vivos, eles serão atormentados durante a eternidade, por toda a eternidade. Um anjo descerá do céu e será encarregado de aprisionar Satanás por 1000 anos. Então Satanás ele vai ser preso no final da grande tribulação. Ele não vai ser lançado no lago de fogo ainda. Ele vai ser preso, aprisionado ali durante 1000 anos e, no caso, vai começar o milênio. Depois ele é solto no final do milênio, engana mais alguns. Aí já tem uma outra batalha que aí no final de tudo que ele é lançado no lago de fogo. 2.3, o reconhecimento de Cristo como o Messias. Aquele povo que rejeitou a Cristo como seu Messias e Salvador, né, que a gente vê lá nos evangelhos, que eles rejeitaram a Jesus, os judeus, agora chorará amargamente olhando para ele em resplendor e glória. Então agora eles vão ver Cristo e eles vão reconhecer Jesus como Messias. Então o Messias que eles esperam até hoje, que não veio ainda, vai vir, mas vai vir dessa forma, né? O Messias que vem em glória, porque não tem mais Messias para vir. Eles vão acreditar no anticristo, depois vão recusar o anticristo, vai sofrer perseguição, aí eles vão cair em si, vão entender as profecias bíblicas e já espero que no final da grande tribulação eles estejam na expectativa desse retorno de Cristo em glória. Eu não sei como que estará a mente e o coração da nação de Israel, do povo de Israel nessa época, mas no momento que Jesus aparecer, aí sim eles vão reconhecê-lo como Messias. Aqueles que foram responsáveis por traspassarem a Jesus prantearão arrependidos pelo que fizeram ao receberem o resgate da parte dele. Então a nação de Israel que tem rejeitado Cristo o tempo todo, tem recusado aceitar aí ele como Messias, nesse momento vai aí se arrepender de tudo que fez e vai receber aí Cristo em glória. Enfim, o vale de ossos secos será vivificado e os nervos, pele e espírito retornarão para os seus corpos. Ezequiel 37. Aquela profecia do vale de ossos secos, né, no caso que representa, o vale de ossos secos representa Israel, a nação de Israel, que está morta espiritualmente, ela vai ser restaurada de forma completa, de forma plena. Então a restauração de Israel que vai acontecer no final da grande tribulação é tanto uma restauração espiritual como uma restauração física também, porque é para a nação de Israel, Israel étnico, esta nação. Então vai ter uma restauração completa desta nação, e aí, cumprindo Ezequiel 37. Finalmente será cumprida a profecia que diz, que a gente leu no começo, não me vereis mais, até que digais bendito o que vem em nome do Senhor. Então aqui a gente tem essa passagem de Mateus 23:39, que foi lida no começo e que se cumpre na vinda de Jesus em glória. Tópico 3, o Tribunal das Nações. Quem será julgado nesse tribunal? Todas as nações que permanecerem vivas após a grande tribulação e a batalha do Armagedon serão levadas a júri na presença de Jesus. Quando a gente lê a descrição da vinda de Jesus em glória, ali em Mateus 24, 25, que a gente lê, é bom Mateus 24, 25 para você entender todo o contexto. Fica claro
que quando Jesus descer, ele vai assentar no trono e vai julgar as nações. Vamos lá, Mateus 25, 32 e 33. Vamos ler o texto aqui. Fala assim: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Aqui a gente observa o seguinte: Jesus usa, ensinando aqui, ele usa a linguagem popular da época, a linguagem do pastor de ovelhas, que separava, porque o bode ele não ficava junto com a ovelha era mais dócil, era mais calminha, mais quieta, e o bode era mais espoletado, como fala aqui na nossa região, um bicho mais assim, ele não é tão calminho como a ovelha, então eles não podem ficar juntos. Quando coloca preso ali, um tem que ficar separado do outro. Então Jesus usa essa linguagem para que o povo pudesse entender. E aí de um lado tá as ovelhas, os salvos, aqueles que defenderam a nação de Israel. Então aqui vale ressaltar que aqui a gente entende esse julgamento não como o juízo final, mas como o julgamento das nações. Então um representa a nação e o outro representa bem outra nação. Então ovelha e bode são duas nações diferentes. Vamos continuar aqui só para você entender. Diferente do que pensam muitos, a distinção dos bodes e das ovelhas nem nada tem a ver com a noiva do cordeiro. Os bodes representam as nações que foram inimigas e sempre perseguiram o povo de Deus. Então é representação, aí é representado por bodes. Já as ovelhas representam aqueles que apoiaram Israel e a noiva do cordeiro. No caso aqui, o povo que apoiou Israel, as nações que apoiaram Israel durante esse período de grande tribulação, e pode se levar em consideração até antes da grande tribulação também. Tá? Esse julgamento é o julgamento das nações. Tem um certo debate teológico em relação a isso, como quase tudo na escatologia, uma parte dos teólogos entendem essa passagem como o juízo final, entendem como fazem parte do juízo final. Na verdade, os amilenistas, se não me engano, os amilenistas e os pós-milenistas, eles acreditam que vai ter um julgamento só, tá? Um julgamento só. Nesse único julgamento vai acontecer a condenação dos ímpios e a coroação dos salvos, tá? É um único julgamento. Então eles pegam tanto a passagem do trono branco, que a gente apresentou como o juízo final, a passagem desse julgamento das nações aqui, e a passagem que fala da recompensa dos salvos, e diz que é um julgamento só, é um juízo só. Tribunal de Cristo, trono branco e julgamento das nações, para eles é um julgamento só. Nós entendemos como sendo três julgamentos diferentes. Tá? Então, quais são esses três julgamentos? Eu vou apresentar eles daqui a pouco. Mas antes de chegar nesses três julgamentos, deixar na expectativa aí, a gente vai relembrar, a gente já falou deles, vai relembrar. Vamos falar aqui da questão da nação de Israel ainda, porque as pessoas que desprezaram Israel, desprezaram também a promessa feita a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 2:3. Então aqui a promessa que Deus fez a Abraão lá no início, ela vai se cumprindo, tá? Durante todo o período, toda a história da humanidade, a nação de Israel tem sido abençoada, e quem tem lutado contra Israel tem sido amaldiçoado. E isso tem acontecido. Tá? E quando chegar no dia desse julgamento, é que isso vai se cumprir de forma plena mesmo. Então quem foi contra Israel será totalmente destruído, serão lançados no lago de fogo. O que será julgado? Vamos lá. O primeiro julgamento que a gente entende é o tribunal de Cristo. Tá? O tribunal de Cristo serão apresentadas as obras feitas pelos salvos. Então aqui a gente entende 1 Coríntios 3, de 13 a 15, como sendo um julgamento voltado para os salvos, que a gente já teve uma aula somente sobre esse tema. No tribunal do trono branco, que é o juízo final, serão julgados os pecados dos povos. Isso aqui é lá no final de tudo, que vai ter o juízo final, realmente, juízo final, trono branco. Tá? Isso vai acontecer lá no final de tudo. Então a gente entende também que isso aqui é outro julgamento, onde os salvos não vão participar. E no tribunal das nações, serão julgadas as obras de todas as nações referentes ao povo de Deus, seja ele a igreja ou a nação de Israel. Então aqueles que forem considerados ímpios serão lançados no lago de fogo. Isso aqui lá no final. Tá? Então a gente entende que tem o julgamento das nações, que depois eles vão passar pelo trono branco,
e serão lançados no lago de fogo. Já os que forem considerados justos receberão e atenderão o chamado de Cristo. Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A Mateus 25, 34. Então aqui a gente tem o Tribunal das Nações como sendo um julgamento que vai, depois dele vai começar o milênio. Tá? A gente vai falar do milênio daqui a pouco, mas ele acontece no final da grande tribulação. Então é um tema que muita gente pode realmente fazer uma certa confusão, essa questão dos julgamentos, mas você pode parar e dar uma estudada nas visões diferentes para tirar sua própria conclusão. Tá? Então, de acordo com a escatologia dispensacionalista, a gente entende 3 julgamentos. Tá? O julgamento dos salvos, que é só para galardão, não tem condenação. Depois tem o julgamento das nações, que é esse que a gente está falando, que é para entrar no milênio. E depois tem o juízo final, lá no final de todas as coisas. Então, no caso, a preparação para o milênio, né? Então, após a derrota das tropas malignas, da prisão de Satanás, do anticristo e do falso profeta e do julgamento das nações, após todos esses acontecimentos, nessa ordem aí, nessa ordem cronológica, os salvos entrarão no milênio para reinarem com Cristo por 1000 anos literais. Então, a gente entende que esse julgamento que acontece no final da grande tribulação é para entrar no milênio. Então, tem a entrada aí no milênio. A terra estará, enfim, preparada para ter o seu período de verdadeira paz. Essa verdadeira paz acontece no milênio. Sobre o milênio será tratado mais específico na próxima lição. Então a gente vai ter uma lição aí somente sobre o milênio para entendermos melhor sobre quem vai participar do milênio, como que vai acontecer, como que vai ser esse milênio, quanto tempo de fato ele vai durar, serão 1000 anos literais ou não. Então a gente vai falar em detalhes aí do milênio, então não dá para falar aqui, porque o nosso tempo aqui é curto, então a gente separou uma aula somente para isso, mas para que você possa entender melhor. Então, diante de tudo isso que foi explicado, você possa aí dar uma estudada, revisar o conteúdo, se aprofundar um pouco mais e se preparar para a próxima aula para que você possa compreender melhor. Mas o que nós possamos ver que nós vimos até aqui, né, o que já foi visto até aqui, melhor dizendo, já é um conteúdo que você tem que se organizar bem para entender. Tá? Um conteúdo realmente importante para a igreja, um conteúdo que a igreja tem que aprender e tem que entender melhor. Conclusão, chegamos à nossa conclusão que diz assim: o povo que rejeitou o seu Messias e que hoje já sofre as consequências do desprezo a Jesus Cristo, passará por momentos duros e terríveis por ocasião da grande tribulação. Seus filhos e filhas serão sentenciados e suas forças serão quase esgotadas, mas o seu resgate virá justamente por parte daqueles que foi desprezado, o Cristo, o Messias esperado. Que Deus ajude a Israel. Então, essa nação de Israel que rejeitou a Cristo, que sofre as consequências dessa rejeição, um dia essa nação vai ser aí ajudada, né? vai ser resgatada, vai ser livre de uma destruição completa, né? Que no caso essa destruição está sendo promovida pelo anticristo para destruir a nação de Israel, e é nesse momento que Jesus vem em glória. Então a vinda de Jesus em glória, e ali na vinda de Jesus em glória, aqueles que aceitaram a marca da besta, eles serão destruídos, mas aqueles que rejeitaram a marca da besta, que no caso é a nação de Israel, juntamente com outras pessoas vão rejeitar a marca da besta, outras pessoas vão apoiar Israel, vai ter salvos na grande tribulação, como a gente já falou. Então esses salvos também vão entrar no milênio juntamente com a nação de Israel, e Cristo vai reinar ali por 1000 anos, juntamente com a igreja e todos os salvos da grande tribulação. Então a gente vai falar do milênio na próxima aula, mas que esse tema aqui eu tenho certeza que você já entendeu e você pode aplicar na sua vida, porque é um tema de esperança, traz esperança para tudo o que acontece neste mundo, né? Apesar de tudo estar indo de mal a pior, um dia Jesus vai voltar e tudo vai andar, tudo vai acontecer da melhor maneira possível, porque Cristo que vai reinar e o seu reino será perfeito e eterno. Amém? Então a gente chega aqui no final, temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide aí na sua igreja. Então eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.